A Bíblia é muito clara em relação à vinda do anticristo à Terra e ao grande domínio que ele terá sobre todas as nações. Vamos ver o que o apóstolo Paulo escreveu na sua carta a Tessalonicenses. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Além de todo o seu poder de convencimento, a Bíblia nos mostra que o anticristo também terá poderes sobrenaturais. Em Apocalipse capítulo 13, está escrito que ele fará cair fogo do céu e realizará inúmeros milagres que encantarão as multidões. Então, ele se tornará o salvador dessas pessoas e lutará contra o povo de Deus, e o mundo irá comemorar a morte daqueles que não negaram sua fé em Cristo. E quando parecer que o anticristo venceu e derrotou o povo de Deus, Jesus voltará. A glória de Cristo cobrirá o céu e o seu poder dominará toda a terra. E então Satanás será derrotado e lançado no inferno junto com o anticristo e o profeta. Vamos ver o que a Bíblia diz. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. E uma dúvida que quase todo mundo tem a respeito da volta de Cristo é: por que ele ainda não voltou? O que o impede? Quando ele vai e reunir a sua igreja e então reinar sobre a terra. Afinal de contas, meus irmãos, mais de 2000 anos se passaram e até agora nada do Senhor voltar. O que ainda falta acontecer? E é exatamente sobre isso que eu quero conversar com você no vídeo de hoje. Nós vamos descobrir qual será a última coisa que falta acontecer para que Jesus volte de acordo com a Bíblia. Mas antes de começarmos, eu quero pedir que você já deixe o seu like, se inscreva aqui no meu canal, tá bom? Então vamos lá. O capítulo 24 do Evangelho de Mateus narra o momento em que Jesus responde o questionamento dos discípulos a respeito da sua volta. Eles queriam saber como e quando isso iria acontecer. E veja o que o Senhor disse: cuidado que ninguém os engane, pois muitos verão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra a nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados todas as nações por minha causa. Olha isso, irmãos. Jesus queria deixar bem claro aos discípulos o que deveria acontecer com o mundo antes do seu retorno. E segundo ele, a primeira coisa que deveria acontecer eram as guerras e reinos se levantando uns contra os outros, e nações se levantando umas contra as outras. E se analisarmos bem a história do mundo, veremos que isso já aconteceu. Por exemplo, por volta do século XI, reinos se levantaram contra reinos durante as Cruzadas, que foram expedições militares organizadas por católicos da Europa Ocidental, que tinham o objetivo inicial: reconquistar lugares sagrados para os cristãos, como o Santo Sepulcro em Jerusalém. Aquela região era local de peregrinação para os católicos, mas elas foram dificultadas depois que os povos islâmicos conquistaram aquela região, e as cruzadas foram também uma luta de cristãos contra os muçulmanos, que mataram centenas de milhares de pessoas. Já a profecia das nações contra as nações se cumpriu também, principalmente no século passado, quando aconteceram a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a Guerra do Vietnã, do Golfo do Iraque e tantas outras. E ainda hoje, nós temos guerras acontecendo pelo mundo. Resumindo, e isso já aconteceu. O segundo ponto da profecia de muita atenção é a que está no versículo 9 de Mateus capítulo 24, onde o Senhor declarou que os cristãos seriam perseguidos e mortos seriam odiados por todas as nações por causa do seu nome. E pense bem, irmãos, isso também já se cumpriu. Se cumpriu com os discípulos que foram mortos por causa de Cristo. E se cumpre hoje com crentes sendo torturados e mortos por causa de sua fé em diversos países. Disso, nós cristãos temos sido vítimas de ódio daqueles que pensam diferente de nós. Somos odiados e julgados por uma sociedade dominada pelo maligno, que não respeita a palavra do Senhor.
E o terceiro ponto profético de Jesus a respeito da sua volta está na sequência do texto de Mateus 24. Ele disse o seguinte: naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e falsos profetas surgirão e trapaceiam a muitos, devido ao aumento da maldade. O amor de muitos resfriado-á. E isso, irmãos, nós também vimos hoje. Quantas pessoas você conhece que abandonaram a sua fé? Eu tenho várias tristezas, e você já reparou como existem tantas pessoas falando mal umas das outras, odiando, desejando mal. Isso acontece também, irmãos, dentro das lojas. Então nós estamos vivendo uma época em que a falta de amor é muito grande. O amor está se esfriando na maioria dos corações, e nós precisamos observar quanto a isso em relação aos falsos profetas. Quantos homens e mulheres que se dizem ser mensageiros de Deus, na verdade estão distorcendo a palavra do Senhor para o benefício próprio da TV. A internet estão cheias de truques e aproveitadores da fé. Ou seja, tudo isso já aconteceu também na verdade. Mas e agora? Qual é a próxima coisa que deve acontecer até o momento da volta de Cristo? A resposta pode ser encontrada no versículo 14 de Mateus 24. Vamos ler juntos. O que Jesus disse: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunhar a todas as nações, e então virá o fim. Irmãos, o fim dos tempos não vai começar logo, depois das guerras e terremotos. Ele vai vir quando todas as nações ouvirem o de Cristo. Quando o Senhor menciona nações, ele está se referindo-se aos gentios, ou seja, a todos aqueles que não são israelenses. E naquele momento, quando Jesus estava conversando com seus 12 discípulos, somente os judeus em Israel sabiam da sua existência, mas ele queria que eles informaram que ele não voltaria até que todas as nações ouviram a sua mensagem, inclusive nós. E essa parte da profecia também está se cumprindo 2000 anos. Se o que aconteceu à Bíblia, que é a palavra de Deus, se tornou o livro mais lido do mundo, e a história de Jesus e os seus apóstolos continuam vivos até hoje, sendo conhecidos por cada vez mais pessoas em todo o planeta, inclusive nas nações, aonde o cristianismo é condenado hoje em dia. Praticamente todas as nações sabem quem é Jesus, mesmo que eles não queriam considerar como filho de Deus. E muito disso, meus irmãos, graças à internet e às redes sociais, basta um computador ou um celular conectado à internet para que a mensagem de Deus chegue até alguém que está do outro lado do mundo. E isso é maravilhoso, porque cada vez mais pessoas registrando Jesus como Senhor de suas vidas. Então, preste muita atenção a tudo o que está acontecendo. Se você estiver assistindo esse vídeo, agora saiba que isso não é uma coincidência. O Evangelho está todo mundo, e você precisa estar ligado ao Senhor. Fique muito atento, porque a profecia está se cumprindo, amém? Eu sei que pode parecer que Jesus está demorando a voltar, mas existe uma razão para isso. É que Deus, por causa do seu amor, da sua misericórdia, deseja que o maior número de pessoas se arrependam dos seus pecados e creiam no seu Filho para ser salva. Então não seja como aqueles que zombam e que vivem como se Jesus nunca fosse voltar antes. Espere no Senhor com alegria e ande nos seus caminhos todos os dias, amém? Que Deus te abençoe. Te espero no próximo vídeo.